Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a bendita paz de Cristo Jesus estejam conosco nesta manhã. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui na nossa sala. Esse é o momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar a nossa lição de hoje. E certamente você será muito abençoado, muito abençoada, você que está neste momento parando um pouquinho aí, quem sabe os seus afazeres, ou quem sabe você acabou de acordar agora, né? Quem sabe você está indo trabalhar e está aproveitando essa oportunidade também para ouvir os vídeos, né? Que você seja ricamente abençoado, como realmente é a nossa lição de hoje, tá? Redenção cara, perdão abundante. É a nossa lição que nós vamos estudar hoje. E nós temos aqui uma mensagem que só você vendo para você entender realmente como é importante, quanto é valoroso, né, você quando conhece a Cristo Jesus e você entende o seu valor, a sua importância para Cristo Jesus, tá? Vamos orar neste momento e vamos pedir a sua bênção para o nosso estudo. Querido Deus amado, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, por este momento que nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Espírito Santo na nossa mente para que possamos compreender a Tua verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Redenção cara, perdão abundante. Queridos, são duas bênçãos mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo nesta lição, tá? Que ele faz questão de apresentar, de mencionar, para nós podermos entender quanto nós somos importantes para Deus, tá? Aqui, queridos, nesta lição, Paulo queria que os nossos irmãos ali naquela igreja, na igreja de Éfeso, né? Eles, além de entender o quanto eles eram importantes, também deveria anunciar esta mensagem, né, importantíssima para aqueles que estavam vivendo na escravidão do pecado. Você pode imaginar aí, sabe, o grau mais baixo que um ser humano possa descer no pecado. Davi, um dia, ele diz que ele chegou ao mais profundo do abismo. Ele estava lameado até o pescoço, vamos dizer assim, né, no pecado. E você pode imaginar naquela cidade ali de Éfeso, né, um povo que não conhecia a Deus, não tinha assim nenhuma luz a respeito do Deus Criador, do Deus Redentor. E então eles começam a ter ali o primeiro contato com o Evangelho, com a chegada de Paulo ali pela primeira vez, e também da igreja que Paulo deixou ali já encaminhada, já fundada ali naquele lugar. O Evangelho começou a espalhar por ali. Mas aquela nação, aquele povo, queridos, vivia na escravidão do pecado, vivia como escravos do pecado, tá? E aqui, quando Paulo expressa essa forma, né, de uma redenção cara, Paulo aqui está dizendo, queridos, que Jesus pagou um preço grande para libertá-los, né, daquela escravidão, tá? Para salvá-los do pecado. E o perdão de Cristo é abundante. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Quer dizer, o perdão de Cristo é muito maior. Tá? Tem pessoas que pensam, queridos, que foi tão longe, que pecou tanto, distanciou tanto de Deus que não tem mais jeito para ela. Tem gente que pensa assim. É muito comum quando nós estamos fazendo estudo bíblico com pessoas, né? Tem gente que, quando a gente depara com o estudo a respeito da graça e o perdão de Cristo, né? Eu já tive esta oportunidade de conversar com pessoas
e ela dizer, sabe, quem sabe Deus pode perdoar outra pessoa, mas a mim não. Porque ela se sente tão pecadora, ela se sente que ela foi tão longe, tão distante de Deus, que ela se aprofundou tanto no pecado que não tem mais o que fazer. Deus não pode perdoá-lo. Seria injustiça da parte de Deus perdoá-lo. E aí, queridos, quando a gente apresenta que a graça de Cristo, o perdão de Cristo superabunda todo o pecado, qualquer tipo de pecado ou qualquer quantidade de pecado, sabe, a pessoa fica realmente assim, sem entender, sem compreender, e demora muito a entender. Porque é realmente isso que o inimigo faz. Ele tenta levar a pessoa ao mais profundo da escravidão do pecado, de tal maneira que a pessoa se sente que ela é incapaz de sair dali, que não tem mais jeito para ela. Tá? E quando é apresentada a abundância do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, então ela tem dificuldade para entender, para compreender e aceitar. Mas graças a Deus que o Espírito de Deus, ele trabalha nos corações. Então, queridos, aqui nós vamos entrar no assunto, né, em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, tá? E também Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Você pode estudar na sua Bíblia e você vai ver que mensagem importantes e extraordinária. E também Hebreus capítulo 9, verso 15. Em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Amor. Queridos, precisamos de uma mensagem tão importante, tão concreta, sabe, tão amorosa como esta mensagem, em sabermos que nós temos um Deus, que Ele nos redimiu, que através do seu sangue Ele nos lavou, Ele nos limpou. Através, queridos, do seu perdão, Ele cancelou o nosso inscrito de pecado, Ele nos tirou das trevas, Ele nos libertou das garras do inimigo, das garras do pecado. Cristo Jesus, queridos, Ele fez tudo isso porque Ele ama demais você e a mim. Ele entregou a sua vida, derramou o seu precioso, caríssimo sangue, o sangue imaculado, o sangue sem nenhuma mancha de pecado, o sangue puro, sabe, queridos, para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa condenação. É por isso que a redenção de Cristo é cara. É por isso que você é muito caro para Deus. Você é muito valoroso para Deus. Você é muito importante para Deus. E, queridos, eu quero dizer para você que o perdão de Cristo é abundante. O perdão de Cristo, queridos, sabe, é do tamanho do seu amor. Não darmos para compreendermos a infinidade do amor de Deus. E do perdão de Cristo também é a mesma coisa. Muito bem. A liberdade tem um custo extremo. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A noção da redenção celebra a generosidade de Deus em pagar o alto preço da liberdade de Deus, da liberdade. Deus nos dá liberdade e dignidade. Não somos mais escravizados. Tá? Então, quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo,
e somos redimidos por aceitar a oferta oferecida por Cristo que nós não merecemos, tá? Mas Ele pagou pela sua maravilhosa graça esse preço por cada um de nós. Então, queridos, Ele nos liberta da escravidão do pecado. O que é libertar da escravidão do pecado? Ele tira, ele desamarra de onde a pessoa está escravizada. E aí ele coloca, queridos, num local seguro. Aí ele te dá o seu poder para que você possa permanecer agora liberto, não voltando mais à escravidão. Entendeu? Então é desta forma, queridos, que Jesus, através do seu sangue, através do seu sacrifício expiatório, tá? Ele te concede esta libertação. No mesmo momento, quando você conhece a Jesus, aprende sobre Jesus, aceita a Jesus, entrega a vida para Jesus, nesse mesmo momento o seu inscrito de pecado, ele é perdoado, ele é desfeito. A palavra de Deus diz de uma forma, num linguajar simbólico, que Deus lança nas profundezas do mar, a fim de que haja um esquecimento. E Deus disse assim, olha, eu não lembro mais dos seus pecados, eu perdoei suas falhas. Eu não quero mais que você se lembre do seu inscrito passado, terminou, acabou. Agora você pode escrever uma nova história, andando e vivendo comigo. Por isso, queridos, a redenção de Cristo tem um custo alto. Um custo alto, porque Ele pagou com a sua própria vida. Então você tem o direito, pela graça de Cristo Jesus, de ter uma vida de liberdade, de não viver escravo do vício, escravo do pecado, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, queridos, que Deus realmente nos abençoe, que Deus esteja conosco, que Deus nos capacite cada dia para vivermos, usufruindo desta liberdade, desta bênção maravilhosa, desta abundância de perdão, para que nós possamos viver uma vida na graça e no testemunho de Cristo Jesus. Te desejo um bom dia, que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe ricamente, tá? E que o Espírito de Deus esteja te iluminando cada dia, para que você possa compreender, entender o quanto você é importante para Deus, o quanto Jesus te ama, porque você foi transportado das trevas para o reino do amor, o reino de Cristo, do Filho de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nós temos uma maravilhosa lição para amanhã. Fique com Deus e que a paz de Cristo esteja contigo. Amém.